Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tenho um convidado especial. Vai ser uma entrevista muito dinâmica e muito oportuna para um momento que vivemos. Hoje, um dos grandes problemas que eu observo são pessoas altamente distraídas, sem foco, desorganizadas. E olha, isso é só a ponta do iceberg. Toda uma série de problemas que vem acontecendo por um problema, um diagnóstico chamado TDAH. E é sobre isso que vamos falar hoje. E eu trouxe aqui o meu amigo médico psiquiatra, Dr. Licínio Alcântara. Seja bem-vindo, Licínio. Muito obrigado, Maurício. Obrigado pelo convite. Muito bem. Olha, Licínio, eu tô muito assustado com esses índices de TDAH, que são índices que eu não sei mais nem o quanto eu consigo levar a sério, porque todo mundo tá achando que tá com TDAH agora. Então, é muito importante a gente entender, vindo de um expert como você, o que de fato é o TDAH. Como é que eu defino isso e consigo separar um pouco de uma pessoa que simplesmente está muito distraída por usar o celular demais? Eu consigo categorizar muito bem uma definição do TDAH? Então, Maurício, é bastante comum essa dúvida hoje em dia, né? O que acontece? O TDAH, ele é um transtorno invasivo de desenvolvimento, como a gente chama. O que é um transtorno invasivo de desenvolvimento? É algo que acompanha a pessoa em todo o seu desenvolvimento. Sim. Então, uma das questões que diferencia uma desatenção por alguma razão na vida adulta de um TDAH é como que foi a evolução disso. Certo. Como que foi desde que a pessoa começou a lidar com certas demandas, né, geralmente em idade escolar, e chegou até aqui a idade adulta. Se a gente tem determinados sintomas, determinados sinais, desde lá de trás, Sei. a gente já começa a abrir o olho para, opa, isso aqui não é uma desatenção só por mexer Entendi. demais no celular, embora, né, determinadas situações e comportamentos possam piorar a desatenção. Um deles hoje muitíssimo comum é o uso Uso. exagerado de devices, né? Entendi. Noites mal dormidas, associar as duas coisas é algo que os jovens hoje fazem Sim. muito, né? Ficar no device, no jogo, no celular e dormir 3, 4 horas da manhã. Mas a gente pega, em algumas situações, tu observa que isso está causando algum problema hoje, mas tu vai olhar, diz, não, toda a idade escolar dele, ensino fundamental 1, 2, foi tudo ok. Depois que começou a adotar determinados comportamentos, ou que aconteceu tal coisa, ou daqui a pouco que passou por uma depressão ou algo do tipo, começou a apresentar essa desatenção. Opa, então para aí, pode ser que essa desatenção Entendi. não seja um TDA. Entendi. Então, quer dizer que a gente, geralmente, quando tem um diagnóstico mais clássico e estabelecido, é algo que acompanha, por exemplo, desde uma fase escolar. E quando a gente observa, por exemplo, um quadro clínico surgindo a partir de um evento traumático, uma depressão, isso pode diferenciar um pouco, né? Então, pelo que eu entendi, parece que um diagnóstico TDAH, por exemplo, eu tenho um diagnóstico, eu tenho que, na maior parte das vezes, ter dado sinais disso durante meu período de infância e adolescência, correto? Mais ou menos por aí? Teoricamente, sim. Uhum. Por que eu digo teoricamente, Maurício? Porque existe uma discrepância entre dados, números, né, sobre quem tem TDA na adolescência e leva esse TDA para a vida adulta e quem foi diagnosticado na vida Entendi. adulta. Então, há alguns anos que vem se questionando, existe um TDAH de instalação na vida adulta? E Certo, hoje, assim, a boa. gente não consegue responder com 100% de certeza. Entendi. Mas, assim, a priori, né, pelo que determina o DSM-5, o CID-11 e tudo, é um transtorno invasivo de desenvolvimento. Ou Entendi. seja, a gente tem que pesquisar, tem que pegar a picareta, ir lá e achar o ourinho ali no meio do barro, porque tem coisa lá na infância e adolescência. Né? E Entendi. como eu falei, isso é diferente dessa desatenção estar sendo causada por algum transtorno ou algum comportamento na vida adulta. Entendi. Sabe que até é interessante assim que tá começando a mudar isso hoje em dia. Há uns anos atrás, eu detectava TDA em quem vinha, por exemplo, para tratar uma ansiedade. Certo. Ali pela segunda, terceira consulta, a pessoa já melhora da ansiedade, disse, tá melhor disso, daquilo, minha apreensão melhorou, minha angústia, tá. Mas eu tô muito desatento ainda, doutor. Eu tô com uma dificuldade de lembrar as coisas, eu perco, eu não lembro o evento e tal. Eu digo, opa, aí tu começa a investigar um pouco melhor e
aplicava teste, pedia testagem neuropsicológica, tudo tá ali, TDAH. Hoje as pessoas já te procuram. É o contrário. Tem muita gente que procura. Tudo TDAH e tem então, ansiedade. o que eu posso te ajudar? Eu tenho TDAH. Eu digo, Sei. opa, calma, vamos ver se tu tem mesmo ou não. E aí a gente vai para toda a investigação e daqui a pouco eu acho uma ansiedade comórbida, que é extremamente comum em idade adulta, um transtorno de humor ou algo do tipo. Entendi, maravilha. E quando a gente está pensando, Licínio, em olhar para trás, a todas as pessoas que estão nos escutando, nos ouvindo agora, que tipo de comportamentos são característicos durante essa fase escolar, de adolescência, que começam a sugerir um diagnóstico de TDAH? Assim, o que é que estava acontecendo na vida dessa criança ou desse adolescente, ou até mesmo chegando agora na fase adulta? Vamos tentar percorrer essa linha cronológica de sintomas da infância até a fase adulta, porque eu acho que muita gente aqui vai se identificar, e o que facilita para o psiquiatra quando chega já com esses sintomas cronológicos, assim. Então, o TDA ele tem uma tríade, né, que é a hiperatividade, impulsividade e a desatenção. Essa tríade, ela pode se apresentar mais pendendo para um lado, mais pendendo para o outro. Hiperatividade, impulsividade, desatenção. Certo. Então, tem portadores que são predominantemente desatentos, tem portadores que são predominantemente hiperativos impulsivos. Certo. Então, aqueles que têm de uma forma razoavelmente equilibrada as duas coisas. Então, o que vai ser a hiperatividade lá na criança, no pré-adolescente? É aquela criança, aquele pré-adolescente que não para quieto, hiperativo, tá sempre se mexendo em sala de aula, não consegue parar, o professor vai lá, ele não para de falar, e entra em embate às vezes com o professor. É aquela criança que está sempre correndo de um lado para o outro, que sobe em árvore, que se quebra, que se machuca, que não para quieto, né? E o desatento é aquele que está sempre, entre aspas, no mundo da lua. Né? Aquele criança, aquele adolescente que está ali na aula, mas não está. Está ali em casa, mas não está. Aquele que o pai precisa chamar, ou a mãe, 3, 4, 5 vezes. Filho, vem tomar banho. Já vou. Filho, vem tomar banho. Já vou. Aí é como... Filho, vem tomar banho. Aí vai olhar, o filho tá lá com, sei lá, uma revistinha aberta, mexendo no celular. Filho, já te chamei 3 vezes. Tá bom, já vou. Para ele é como se ele não tivesse sido chamado. Entendi. Né? Isso e vai passando assim pela pré-adolescência. A adolescência, quando chega na idade adulta, é óbvio que algumas coisas vão mudando. Sim. Primeiro, assim, que vai se desenvolvendo estratégias para lidar com isso. Então, a pessoa que se percebe desatenta, ela começa a se cobrar muito. Então, ela tem a cobrança externa, geralmente por pais, professores, escola, etc. E tem a sua cobrança interna, do tipo, não estou entregando a demanda que me pedem. Eu não estou conseguindo responder ao que me é pedido, ao que me é chamado. E a pessoa vai ficando ansiosa justamente porque vai se cobrando muito. Então isso vai levando para a idade adulta, mas a pessoa vai aprendendo estratégias. Sim. Aí eu sempre perco a chave do carro e meus pais me chamam a atenção. Maravilha. Aí ele pega, vai lá, escolhe um lugarzinho para botar a chave do seu carro. E vai botar sempre no mesmo lugar. Entendi. Que aí ele vai, onde é que tá a chave do meu carro? Ah, naquela caixinha que eu costumo botar. E vai lá. Então, na idade adulta, geralmente, quando chegam para a gente, já desenvolveram algumas estratégias e alguns sintomas, alguns comportamentos já não são mais tão fortes, tão intensos. E a hiperatividade, ela vai se transformando em inquietação. Certo. É aquela inquietação, aquele desconforto de esperar numa fila, de ficar sentado assistindo um filme, uma palestra. De atropelar as pessoas falando ali também, né? A pessoa corta as pessoas que estão falando, não consegue esperar a sua vez. Sim. Então a hiperatividade, ela se traduz, né, em inquietação. É que eu brinco, né? Você não vai ver uma marmanjo de 30 anos subindo em árvore, caindo e se quebrando todo. Então existe essa mudança. Mas é o que eu disse, geralmente tu pega aqui, tu começa a pesquisar, tu vai achar coisa, geralmente, lá na infância e adolescência. Interessante, Licínio, até porque como por muito tempo isso foi um tipo de diagnóstico que era até desconhecido por grande parte da população, muitas crianças, muitos adolescentes, muitos adultos foram rotulados com o comportamento que eles apresentavam, né? Então, tipo, você é desatento, você não tem foco, você é procrastinador, então você não escuta ninguém. Então, eu acho, a minha percepção, de repente esse reforço, desde uma fase na infância, de um pai, de uma mãe, reforçando que aquela criança
é aquilo, né? O comportamento define, é como se a personalidade dela fosse definida pelo comportamento, que na verdade está atrelado a um diagnóstico. Eu acho que isso só reforça, né, para que aquela pessoa cresça e vire um adulto que se convenceu que é desfocado, que é hiperativo, que perde tudo. E eu acho que isso atrapalha muito também até desconstruir isso, né? A pessoa se tratar, porque ela entendeu que isso é normal, né? Até de repente nem busca ajuda porque ela acha que é normal, é assim, né? Deve ter isso. Exatamente. A forma como os pais lidam vai fazer muita diferença com o que vai acontecer com essa criança, com esse adolescente. Né? Uma postura dos pais de entendimento e de compreensão, porém nunca deixando de exercer as suas funções paterna e materna, de limitar, de educar, de criar. Isso vai fazer com que a pessoa entenda, aprenda que, opa, eu tenho as minhas limitações. Todo mundo tem, né, Maurício? Todos nós temos. Eu sempre falo isso em consulta. Né? Todo mundo tem suas limitações, mas também tem seus dons, né? Tem suas coisas imperfeitas, mas também tem suas qualidades. E a gente precisa aprender a lidar com isso, né? E essa balança entre o que a gente espera e o que a gente tem e consequentemente vai conseguir entregar, isso eu acho que é uma chave de ouro aí para a felicidade. É verdade. Porque às vezes a gente tem uma expectativa muito grande da gente e a gente tem uma entrega baixa por série de questões em um determinado ponto, em um determinado padrão, enfim. E aí você fica com aquele desbalanço sempre. Então você ter esse apoio dos pais e entender que, opa, nisso aqui eu vou ter dificuldade. Para matemática eu vou ter dificuldade. Agora eu jogo futebol muito bem. Entendi, é isso. Aí você vai buscando, claro, aprimorar o que você é bom, né, ali o hiperfoco, e vai buscando aprimorar aquilo em que você é ruim. Fantástico. Agora, se eu sou ruim em matemática, por que eu vou insistir em daqui a pouco querer ser um engenheiro? Exatamente. Se eu vou ter uma determinada limitação, eu vou ser um engenheiro meia boca, mas daqui a pouco eu posso ser um médico excelente, eu posso ser um jogador de futebol, né? Esse balanço, sabe, Maurício, vai fazer muita diferença na idade adulta. E que parece, Licínio, isso que você falou, eu creio que até quase que instintivamente é natural que a pessoa vá escolhendo profissões ou atividades onde ela vai se percebendo que tem mais facilidade para ter aquilo, né? Então, para desempenhar aquilo. Por exemplo, uma pessoa que tem TDAH, ela é uma pessoa tem uma tendência a maior criatividade, né? Maior espontaneidade, tende a ser um pouco menos analítica, tipo um matemático, um engenheiro, um contador. Então, eu trago esse assunto porque é muito importante haver essa conscientização, porque muitas vezes, como você falou, às vezes um pai e uma mãe está forçando uma criança que tem o diagnóstico a ir por um caminho que está indo totalmente contra o talento dela, a facilidade dela, e isso vai gerar, como você falou, né, um desequilíbrio entre o que eu entrego e o desafio. Isso vai trazer ansiedade, depressão, complexo de inferioridade. Exatamente. Eu acho que isso é fundamental, o que você falou. Inclusive, ainda percorrendo essa cronologia, tem um tipo de situação que eu vi uma vez, que é o transtorno opositor, e teve alguns psiquiatras que refutaram que nem tudo é TDAH, que a criança ela pode ter esse transtorno opositor. Eu estou viajando ou tem mesmo esse diagnóstico? Como é que funciona isso? TOD, transtorno opositivo desafiador. Assim, é aquilo que eu falei, a gente precisa ter um cuidado, assim, né, que tu mencionasse no início também, no sentido de não tornar uma criança que é um pouco mais ativa, ele é hiperativo, ele tem TDAH. Uma criança que é um pouco mais distraída, ele é desatento, então ele tem TDAH. Então a gente precisa ter um cuidado nisso, né? Há um tempo atrás não se fazia diagnóstico, era mais difícil se identificar. E aí hoje a gente tem uma leva de pessoas adultas com TDAH bem instituído e que usam álcool, usam drogas, têm ansiedade, têm depressão, que talvez fosse desenvolver igual, mas que o elemento facilitador principal foi o TDA. Sim. Então é importante perceber, sim, é importante a gente lançar aquele olhar cuidadoso sobre aquilo, mas não taxar todo mundo. Entendi. Né? E aí, assim, a gente entra numa questão de rótulo, Maurício, sabe? Que eu acho muito interessante, assim, eu trabalho muito com as pessoas que me procuram. É mais ou menos assim, a pessoa senta na tua frente, eu sou bipolar. Se você não é bipolar,
talvez você possua um problema chamado transtorno afetivo bipolar. Vamos descobrir juntos. Uhum. Mas você é o fulano de tal, Exatamente. Não, você não é uma doença. Se identifica como uma doença, né? Isso traz dois problemas. Primeiro, um problema limitante, Isso. que vai estar atrelado a crenças limitantes. Vai alimentar crenças limitantes. Verdade. E o segundo problema, não menos importante, é um problema comportamental, que às vezes tem aí um permeio de traço de personalidade, que é a pessoa se justificar por aquele problema. Olha aí, que coisa. Aí a pessoa sai por aí bebendo, dirigindo, se acidentando, fazendo certas coisas. Não, faço porque eu sou bipolar. Eu sou bipolar, é. Olha que Não, coisa você importante. faz porque quer fazer, porque a bipolaridade ela tem tratamento. Sim. E aí tem os seus picos lá de hipomania, tudo? Tem. Mas aí você justificar comportamentos, tudo com relação ao transtorno, é um outro problema. Então, evitar esse rótulo e entender que, bom, eu tenho algo, né? Não vamos nem chamar de transtorno, doença, eu tenho algo. Eu tenho algo que gera em mim determinadas características. Isso. E eu acho que assim, Maurício, Deus é bom e nunca entrega algo ruim, 100% ruim. Você ter um TDA é ruim? Por um lado, sim. Por outro lado, é bom. Exato. Você tem um hiperfoco, você vai se desenvolver mais em determinadas áreas. E se respeitar, Maurício, isso, né, como tu dissesse, se perceber, a pessoa se perceber e ter um ambiente que lhe permita perceber e se desenvolver. Potencializar, né? Potencializar, exatamente. Eu costumo, assim, usar um exemplo, assim, que é o Messi. Imagina se o Messi lá atrás, os pais tivessem insistido, não, você tem que ser um advogado, você tem que ser um médico. Não, mas eu quero jogar futebol. Não, você não vai jogar futebol, você vai estudar. Pois é, olha aí. Provavelmente ele seria um médico ou um advogado frustrado. É verdade. Ele tem um diagnóstico de autismo, eu acho, né? Até onde eu sei, ele tem um diagnóstico de autismo. Mas o autismo e o TDA, eles têm muitos sintomas confluentes, assim. São dois espectros, assim, que se confluem muito. Que coisa mesmo. Tem vários sintomas comuns aos dois. Qual um que tu consegue dizer, assim, que é bem característico? A própria desatenção. Desatenção. É muito difícil você conhecer um autista, você diagnosticar um autista que não tenha desatenção. Uhum. Eu até costumo dizer que hoje em dia eu acho que assim, você olha para o TDAH entendendo alguns traços do autismo, sim, ou você olha para o autismo entendendo alguns traços do TDAH. Da mesma forma, a gente estava falando ali do TOD, o TOD é uma comorbidade muito comum com o TDAH. Sim. Mas a gente precisa ter cuidado para não ficar montando árvore de Natal, Maurício. E aí vamos voltar para a questão do rótulo. Não, essa criança tem TDAH, ela tem TOD. Ela é um pouco impulsiva. Pô, impulsividade faz parte das duas coisas. Não, talvez ela tenha uma bipolaridade. Olha só o peso em cima dela, né? E aí daqui a pouco... exatamente. Daqui a pouco tá lá o adolescente de 16 anos com 5 rótulos. 5 rótulos, diagnósticos nas costas. E aceita que tem tanto diagnóstico e por isso ela se fecha, de repente ela tem um prejuízo cognitivo muito mais pela pressão psicológica que ela tá colocando sobre ela e que o meio também colocou, né? Como você falou, a identidade dela, parece que a autoimagem vira doença, né? Exatamente. Mas eu quero falar para vocês agora, tá sendo muito comum esse tema de TDAH na internet. Muitos profissionais competentes, mas também tem muitas pessoas amadoras falando sobre isso. E eu fiz questão de trazer um expert para você entender uma complexidade e como é importante, se você se identifica com os sintomas do TDAH, que a gente daqui a pouco vai aprofundar mais um pouco, buscar um especialista. Porque, olha, em poucos minutos de conversa, olha a quantidade de diagnósticos que existem orbitando sobre TDAH. Um traço de autismo, um transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno opositor desafiador. Então, bipolaridade, né, o borderline. Então, exatamente, tem muitos diagnósticos que não é simplesmente você achar que tem TDAH e conseguir uma receita com alguém, ou então vir um vídeo no YouTube e começa a tomar um suplemento. São abordagens diferentes para cada tipo de diagnóstico e você pode estar prejudicando, inclusive, a tua saúde se você fizer o tratamento errado. Então, eu quero reforçar a necessidade de você ter um acompanhamento com um psiquiatra para que você seja tratado mais rápido e você consiga superar todas essas limitações que ocorrem com um diagnóstico de TDAH, que eu demorei muito tempo, Licínio, para perceber e ser diagnosticado com TDAH. Eu vivi, enfim,
muito lógico e muito claro quando eu olho para trás como eu fui uma criança com TDAH, um adolescente com TDAH, um adulto até. Eu lembrei assim, cara, eu não consigo imaginar como eu fiz 2 residências médicas com TDAH. E são residências onde clínica médica e onco existia uma demanda altíssima de microgerenciamento. E que para o TDAH é péssimo, né? Você cuidar de muitos detalhes, de você lembrar de muitos compromissos, ter essa organização, essa gestão muito, muito eficiente. Então eu atendia, eu tinha, eu acho que 12 a 14 pacientes na época na residência de clínica, na oncologia era quase 30. Enfim, eu tinha que manejar muitos pacientes e para mim era um gasto de energia absurdo. Eu consegui fazer isso bem, graças a Deus não passei com nenhum tipo de dificuldade, de erro médico, eu fui um bom oncologista no tempo, mas eu lembro que era um transtorno eu conseguir gerenciar tudo. Era muito mais difícil para mim do que para outras pessoas que naturalmente faziam isso. Até que chegou um ponto, Licínio, numa época em que eu estava exausto e eu comecei realmente a deixar passar batido algumas coisas. Eu demorava um prazo para fazer, comecei a procrastinar um pouco mais no período da residência. E aí, eu lembro que foi muito, muito interessante, um chefe meu na época, né? Tava aqui uma mesa grande, todos os residentes, e aí eu tava assim, um mês péssimo, sabe? Que minha memória, meu nível de esgotamento tava realmente muito alto. E aí ele falou assim, bem, eu nunca deixaria nada assim para guardar para Maurício, porque a memória dele tá péssima. Eu sei que todo mundo começou a rir quando ele brincou que eu era o cara que tava o mais desorganizado naquele período. E aí o seguinte, na hora eu pensei 5 segundos, cara, qual a resposta que eu vou dar aqui? Aí vem a resposta ignorante ou vem a resposta com sabedoria? E veio ainda bem com sabedoria. E veio o seguinte, eu falei, de fato, talvez eu não seja o mais organizado de todos, mas o cara que mais resolve problema que ninguém consegue sou eu. Então, é um tipo de adaptação que a gente tem que entender e as vantagens também naturais que eu vou ter em relação a quem não tem o diagnóstico, né? Então, de fato, né, eu sou um cara criativo, eu tenho uma capacidade empreendedora diferente das pessoas da minha média, então você tem que entender que nem tudo é um diagnóstico que te limita. Tem partes boas também que você tem que, com o tempo, saber lidar com isso, né? Muito bom. Com certeza. O que eu sempre falo é o seguinte, Maurício, urânio pode contaminar 1, 2, 3, 4, 5 cidades, uma área enorme. Se você botar numa usina nuclear, você vai ter energia para iluminar essas 5 cidades e bem mais. É verdade. Então, o uso que a gente faz de determinadas coisas pode tornar algo que poderia ser potencialmente ruim em algo extremamente bom. Isso. Essa questão do hiperfoco é muito interessante. Salvo certas situações, questões que a pessoa realmente tenha muita dificuldade, quem tem TDA consegue fazer um hiperfoco. Ela consegue gerenciar, ela aprende a gerenciar isso. Né? Isso faz parte de inteligência emocional também. Sim. Né? E à medida que você consegue hiperfocar, você pega uma tarefa e daqui a pouco você esquece, você elimina o ruído da volta. E hiperfoca ali. Canaliza ali. Como se você pegasse, bom, eu vou ativar o meu arquétipo guerreiro agora. Sim. Vou ativar o meu arquétipo guerreiro e vou fazer isso. Eu vou pegar esse paciente aqui que ninguém está conseguindo diagnosticar, ou ninguém está conseguindo tratar, ou tem alguma coisa errada aqui. Exato. Como tu fazia na residência. E tu perfocava lá até achar algo que as outras pessoas não conseguiam achar. Que interessante, hein? Por quê? Porque o foco estava ampliado. Sim. E aí tu pega e hiperfoca. Exatamente. Então, quer dizer que a gente, quando você tem um TDAH, você tem que até tentar com o tempo e olhando para isso, né? De repente, esse macro, você não vai ser seu ponto forte, mas se você parar para fazer uma coisa ali, pode ser que você consiga ter muito mais insight que outras pessoas, né? Com certeza. O macro, ele vai ser mais difícil na medida em que tu olhar o macro como macro. Sim. Agora, se eu tenho nesse leque, eu tenho 3 tarefas. Se eu ficar olhando para as 3 tarefas, eu travo. Se eu priorizar essa, vou esquecer essas 2 por enquanto. Eu vou nessa. Exatamente. Eu vou resolver bem mais, melhor resolvido. Depois eu vou para essa, depois eu vou para essa.
Então você pega o macro e transforma no micro, momentaneamente. Sim. Depois você vai ter o leque aberto de novo com o macro e as 3 tarefas Olha aí. resolvidas. Isso. Mas isso, a terapia, isso, né, técnicas e a própria vida vai Vai ensinando. ensinando, é. Que legal. Eu até tem uma analogia que eu vi que uma pessoa que tem um TDAH, ela pode ter um cérebro que é uma Ferrari. Pode fazer com que ela realmente conquiste muito mais coisas, e a gente tem grandes empreendedores que, enfim, a gente não tem 100% de certeza, mas um próprio Elon Musk parece que já tem algum diagnóstico aí, que eu não sei se é síndrome, não sei se é Asperger, o próprio Steve Jobs tem traços aí de TDAH, então tem muitos empreendedores que têm esse traço, e assim, pode ser uma Ferrari, mas se você não pilotar bem essa Ferrari, você bate num muro pior do que as outras pessoas. Exatamente. Um outro dia eu vi uma coisa interessante, era a foto de uma Ferrari numa estrada de chão ali com barro e tal, a Ferrari atolada. Olha aí. Aí colocar, você pode ter uma Ferrari, mas se você não souber andar e onde andar com ela, não vai adiantar de nada. Aí do lado passa um uninho. Exato. Isso aí é uma chave. Eu fico pensando, eu fui estudar um tempo sobre TDAH e tem muitas teorias sobre o que pode causar isso, né? Uma teoria muito superficial é a teoria que você tem pouca dopamina e repor dopamina você vai aumentar o teu nível de motivação e foco, enfim. Então tem pessoas que estão muito nesse nível de apenas neurotransmissor, que a gente sabe que tem um papel, mas não é só isso. Depois eu fui ver uma parte neurobiológica, que talvez você tenha uma deficiência na função executora do cérebro. Eu sempre fiquei muito confuso se é multifatorial ou tem alguma teoria que realmente consegue ser mais completa para justificar isso. Até mesmo tem um psiquiatra chamado Dr. Gabor Maté, que ele fala, olha, o TDAH na verdade é um trauma que aconteceu na infância e teu cérebro se desprograma. Então eu, como leigo nesse assunto comparado a você, eu queria saber de ti qual é a tua visão sobre o que causa isso, né? É genético? Como é que funciona? É multifatorial. Uhum. Na verdade, quando a gente fala em problemas mentais, a mente é complexa. E quando a gente fala a mente é complexa, o corpo é complexo. Eu brinco, Maurício, que a psiquiatria pegou a cabeça e botou de volta no corpo. Pelo menos a boa psiquiatria. Uhum. Porque antes era aquela coisa, não, até se brincava, né? Qual é a tua especialidade? É do pescoço para cima. E hoje não, a gente tem que entender o conjunto. Quando eu falo em conjunto, eu falo cérebro, eu falo corpo, tudo que liga um ao outro, né? Eixos de ligação, como o eixo neuroendócrino, o gut-brain axis. E aí a gente precisa dominar conceitos como inflamação sistêmica, entender que todo transtorno mental também é um transtorno neuroinflamatório. Perfeito. E aí a gente começa a entender que a gênese também tem a ver com isso. Como que eu posso justificar a gênese do TDA, por exemplo, como apenas uma disfunção em córtex pré-frontal, quando na verdade eu tenho um ambiente, eu tenho daqui a pouco, vamos supor, 2 crianças com TDA que iriam se desenvolver da mesma forma. Uma é cerceada, é contida, é reprimida, a outra é estimulada, aquilo que a gente estava falando antes. Sim. A outra é estimulada a aproveitar aquilo que tem de qualidade, seus dons, as suas habilidades, seus skills, e assim, é incentivada a ir adiante. Entendi. E a outra não, a outra é reprimida. Reprimida. Podemos dizer que o desenvolvimento das duas vai ser igual? Não. Vão ser 2 adolescentes iguais? Não. Então o ambiente ele influencia muito na forma como vai se apresentar o TDA, mesmo que exista um substrato neurobiológico, um déficit dopaminérgico e noradrenérgico em córtex pré-frontal, consequentemente um funcionamento inadequado de parte da circuitária límbica, córtex pré-frontal também, ele regula, ele modula centros controladores de ansiedade. Então quando você tem um hipofuncionamento de córtex pré-frontal, vai haver impulsividade. Por quê? Porque esse gerenciamento vai estar comprometido. Mesmo que haja esse substrato biológico todo, existe um ambiente que vai favorecer potencializar ou não. Vai piorar. Então, ela é multifatorial. E aí, a gente abre um leque, Maurício. A gente inclui atividade física. Por quê?
Bom, vamos olhar o que a atividade física faz, a mobilização toda, inclusive de neurotransmissor, que a Neurotransmissor, atividade física faz, a alimentação, hábitos de vida, que pode gerenciamento de piorar o estresse. status neuroinflamatório, né? Por isso que uma alimentação rica em industrializado geralmente piora o sintoma de TDAH, né? Exatamente. Sono. Uhum, Uma pessoa com TDA passa uma noite ruim de sono, vai ter um dia péssimo. exatamente. E isso Então aí tudo está envolvido, né? tá, Na gênese e na forma como o transtorno se apresenta. entendi. Cara, é sensacional, porque não é tão simples como repor apenas um neurotransmissor, né? A gente tem toda uma cascata aí de reações, de vias, né, neurais que vão justificar isso. E acredita-se que é genético, né? Tem um componente, você acha, Licínio? Tem componente genético, né? Eu até assim não posso trazer informação de qual gene, isso me escapa, Uhum, mas existe um substrato, uma hereditariedade, sim. tanto que assim é muito comum. Geralmente quando eu diagnostico um TDAH, eu vou pesquisar se pai, ou mãe, ou irmão, Uhum, tio, tia, enfim, alguém vai se achar, com exato. certeza. Ah, meu pai, pois é, meu pai era meio esquecido que nem eu, era meio desatento, o pai não parava quieto, e como é hoje? Ele não para até hoje. É comum a gente ouvir isso. Então, geralmente a gente vai encontrar algum Sim. familiar, primeira, segunda geração, né, ou vertical, ou colateral, enfim. No meu caso, a minha mãe, ela tem TDAH, né? E, cara, assim, minha mãe é uma pessoa que, ela de fato, né, um TDAH clássico, assim, tem uma hiperatividade, tem uma desatenção, isso é uma coisa notória. E eu lembro, no nosso contexto de casa mesmo, como todos os membros, meus irmãos, meu pai, sempre a gente julgava muito ela por desatenção, por ter algumas impulsividades que não precisava, enfim, comprar coisas que não precisava, criar coisas que eram desnecessárias no momento. Então sempre ela foi muito martelada por isso, mas em compensação, eu falo assim, que é a pessoa que tem a maior capacidade de resolução de qualquer problema que eu conheço. Cara, qualquer pepino ela resolve. E depois que eu descobri, eu falei, nossa, minha mãe conviveu quase 65 anos com TDAH e, pô, lógico que se tivesse sido tratado, teria tido mais resultados em outras áreas que ela não tem tanto hoje, né? Então, eu vejo como é importante, né? A gente tá atento para isso. E, claro, assim, o componente genético é interessante. Tem uma familiar minha, ela tem 10 anos de idade. E aí teve um problema que ela foi expulsa lá de uma turminha lá de balé, lá do colégio dela. E aí, assim, é uma pessoa muito doce, né, uma menina muito boa. E aí chegou chorando em casa, tudo mais, e a professora veio falar lá com meu primo. E falou, olha, a sua filha, ela é impossível, ela desafia tudo, ela faz do jeito dela, ela não presta atenção em nada. Comece a observar o comportamento dela em casa. E aí ele falou pra mim, esse meu primo, ele, olha, Maurício, ela fica assistindo televisão, ela troca a cada 5 segundos, ela não para de pular dentro de casa. Uhum, E, uhum. e ele falou, Bem nossa, clássico. será mesmo? Deve ser um TDAH mesmo. E aí começou a tratar. Eu sei que ela saiu do último lugar lá, da excluída do balé, para ser a primeiro lugar. Mudou totalmente a questão do convívio social na escola e em casa também. Então, como é importante essa percepção, começando no núcleo de casa, né, Licínio? Isso é chave, Exatamente. cara. Hoje, se a gente puder falar assim eu vou falar daqui a pouco sobre alguns impactos que o TDAH ele traz na vida. Vamos falar um pouco mais focado no adulto agora. Mas sintomas mais comuns, assim, que a gente pode falar de 5, 6 sintomas para o público que está nos assistindo ligar ali o alerta. O que seria, assim, para a gente pensar? Vamos pensar assim, ó, desatenção e hiperatividade. Tá, Como eu falei no adulto, aí a inquietação. ok. Desatenção. A pessoa perde coisas, bota num lugar, esqueceu. Uhum. Cometer erros por falta de atenção Falta de em atenção. projetos chatos ou difíceis. Uhum. Frente ao computador ali, fazendo, sei lá, o TCC, um trabalho, uma pesquisa. E aí começa bem assim, focando, daqui a pouco já tá fazendo meio no automático, quando olha e diz, opa, eu colei aquela frase ali completamente fora de contexto. Sei. Claro que hoje, com o computador, você percebe, vai ali, arruma. Antigamente, na época da máquina de escrever, Já era era. mais difícil.
Mas, enfim, que mais? Começa coisas e não termina. Isso aí que você falou, quero parar um pouco. Hoje aqui não, eu falo aqui porque eu tô tão imerso já no online que eu acabo vendo todo mundo falando sobre isso. Você precisa parar de procrastinar, eu tenho uma solução para procrastinação. Pare de começar coisas e não terminar. Isso é algo que é muito comum mesmo em quem tem TDAH, Licínio? Muito, muito, muito comum. Quase todos eles vão falar isso. Nossa, que Porque a gente coisa. começa a falar sobre cometer erros num projeto chato ou Uhum. difícil. Começar e não terminar, não focar, não concentrar. Aí, geralmente a pessoa traz espontaneamente, senão tu pergunta, e como é que é isso pra ti? É difícil, né? É ruim, é pesado, é desconfortável. Eu começo ali, daqui a pouco, sei lá, o passarinho pisca na rua, eu já, opa, desviei meu foco. E eu digo, bom, é difícil manter então a concentração numa situação como essa. Pois é por isso que eu fico adiando. Entendi. E aí vem aquele clássico, assim, entrego tudo na última hora. Não, eita, isso aí, todo Lá mundo... aos 48 do segundo Meu tempo, Deus, eu fui assim muito tempo. que eu termino. Essa procrastinação. E aí, Maurício, vem aquela questão que nós estávamos conversando, né, da multifatorialidade. Né? Então, existe o substrato neurobiológico, existe a questão do comportamento, do ambiente. Uhum. Mas algumas pessoas têm muito forte isso. Então, a gente ensina a desenvolver estratégias, técnicas para lidar com isso. Sim. Né? Aquela lei dos 2 minutos, né? Se você recebe uma tarefa e pode resolver em 2 minutos, faça imediatamente. Pare tudo que você está fazendo e faça a tarefa. E vão várias outras técnicas assim para estimular a pessoa a não receber uma tarefa de vou botar aqui embaixo da pilha das outras. Ô Licínio, mas essa questão de começar e não terminar, isso a pessoa começa a fazer algo, por exemplo, eu começo a fazer aqui um projeto. Eu não termino, vamos falar da microatividade, eu estou fazendo uma ação aqui, eu não termino, você acha que isso é porque fica entediante, ou porque alguma outra coisa muito melhor chama atenção, ou é alguma coisa emocional, assim? Eu sempre me perguntei isso porque eu sofri muitas vezes com isso, né, de começam com euforia um projeto, fala, cara, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai ser muito bom, e aí a partir de um quadro de dificuldades ou dúvida se isso vai realmente ser bom ou medo de perder tempo, essas variáveis começam a diminuir meu interesse e aí eu parava de fazer, buscava outra coisa. É por tédio ou tem algo emocional aí por trás? O que é que você acha assim? Tudo junto e misturado. Né? Em parte é o tédio, em parte a questão emocional, em parte motivação, propósito. Né? São duas coisas que são extremamente importantes da gente se trabalhar com relação a tudo na vida. Propósito e motivação. Qual o propósito que eu tenho? Quanto que eu estou motivado para aquele propósito? Sim. Eu tenho um propósito de aprender violão. Tá? Aos 50 anos de idade eu quero aprender violão. Bom, obviamente eu não tenho aquele dom de instrumento musical, senão eu já estava tocando violão desde os 10, 15 anos de idade, sei lá. Né? Mas eu tenho esse propósito. Qual a minha motivação? Não é porque eu quero tocar. Mas assim, eu quero tocar uma coisa subjetiva. Entendi. Aí eu vou começar a frequentar as aulas. Né? Vou lá com o meu violão, achando que na segunda, terceira aula, eu já vou estar tocando um pagodezinho ali. Na segunda ou terceira aula, eu estou recém aprendendo a segunda, terceira nota no violão. Aí eu me desestimulo. É verdade. Eu tenho um propósito, mas não é um propósito assim tão fincado, um propósito tão intenso, tão coeso, e a minha motivação é uma motivação fraca, subjetiva. Né? E soma-se a isso também o desconforto. O desconforto, que é o esforço em fazer, em prestar atenção, em focar, em se concentrar. Entendi. Gera. Né? Olha aí, então aí eu começo, tá? Eu tô ali, tá? Vou fazer esse trabalho. Então, tem meu TCC para fazer. Eu não vou deixar para a última hora como eu sempre faço. Vou começar. Mas aí eu olho, bibliografia, vou ter que pesquisar esses, sei lá, 50 e tantos projetos, sites, enfim. Já começa a te desmotivar. Já começa fazendo um esforço muito maior. E aquilo chega a um ponto em que te desmotiva a tal ponto em que tu acaba abandonando a tarefa. Muito interessante você falou. Você pode abandonar a tarefa. Se não pode, é o TCC, eu vou ter que fazer, nem que vá de arrasto até o final. Vai fazer. 45 segundos do tempo. Bem assim. Olha só, então, você deu duas variáveis que eu quero
colocar um pouquinho mais de luz nisso. Então, a percepção do esforço que tem que fazer para a gente fazer um trabalho chato, repetitivo, ou o nível de profundidade dessa motivação, né? Então, o que eu tô percebendo que você falou é que se a gente vai escolher algo, vai fazer algo, a gente tem que tentar entender, eu acho talvez até antecipar, né, Licínio? Porque eu já escutei algo no sentido de se você vai com muita expectativa, com muita euforia naquilo, a partir do instante que começa a ficar entediante, você tá ali numa monotonia, a chance, o contraste emocional de você estar eufórico para começar a ver uma coisa desagradável é muito fácil para um TDAH que tá sempre, enfim, querendo novidade, se desfocar nisso, né? Então eu acho que é esse pilar junto com o porquê eu tô fazendo isso, né? Exatamente, essa questão da motivação. Então, voltando àquele exemplo do violão. Se a minha motivação é só eu quero tocar, eu vou ter mais dificuldade de ir adiante. Sim. Agora, se daqui a pouco eu tô num grupo e a minha função nesse grupo vai ser tocar o violão. Né? Eu tô num grupo de trabalho, esse grupo de trabalho montou tarefa, sei lá, uma gincana, alguma coisa assim, aonde a minha função vai ser tocar violão. E eu tenho 4, 6 meses para fazer isso. Eu vou ter uma motivação mais forte. Sim. Eu preciso entregar essa demanda. Eu preciso responder a essa demanda. E tá associado a algo que vai além de mim, né? Tem um grupo, Exatamente. né? Eu li foi sobre foi com um autor americano, me esqueci o nome agora, mas sobre motivação intrínseca e extrínseca. Que a motivação extrínseca era como se tipo, eu vou tocar o violão só pra eu aparecer na rede social e, enfim, fazer sucesso com as mulheres. É motivação extrínseca, né? Mais superficial. Ou então, como você falou, eu vou tocar violão porque eu tô num grupo aqui, é um grupo de apoio, a gente vai começar a fazer um projeto social para crianças no hospital oncológico. Então, quando você tem realmente eu me lembrei de você falando, tem algo que é muito mais profundo, ligado a uma causa, a um propósito, parece que isso a gente suporta mais, né? Fazer algo que seja desagradável, né? Exatamente, porque aí eu tenho aquela motivação que pode ser motivação interna, que ela pode ser mais pífia, pode ser mais fraca, mais frágil, mas eu tenho uma motivação externa. E se essa motivação externa ela é positiva, isso vai me levar adiante. Então daqui a pouco eu chego lá no grupo, tá tão ruim aquelas aulas de violão, tô recém aprendendo a terceira nota, cara, acho que eu vou desistir. Não, Licínio, que é isso? Vamos junto, tá com a gente e tal. Vai lá e traz pra gente. Sim. Deixa eu ver as 3 notas que tá tocando. Pô, cara, mas tá muito bom e tal. E tu tens lá um mestre, um instrutor, um professor que também tá te motivando, aí tu vai indo. Porque aí tu tem a motivação e tu tem um suporte. Tem um feedback também. ali, né? Tem um feedback, tem um incentivo. Aí tu vai indo. Que legal. Até porque tu sabe que, bom, é um caminho que eu preciso trilhar. E eu vou chegar lá. Porque senão tu fica olhando, mas pra que eu vou fazer esse esforço todo de tocar violão? Só pra tocar numa rede social? Eu vou usar a inteligência artificial, vou pegar o violão no colo e pronto. Exatamente. Eu vou, então, aprofundar um pouco esse tema agora para entrar numa situação polêmica e que eu não quero dizer se tem certo ou errado, mas a gente tá falando aqui de perder o interesse, de começar e alternar. Na tua opinião, Licínio, hoje tem muitos empreendedores que me seguem e eu também tô sempre muito nesse meio, eu gosto muito do empreendedorismo. Então será, Licínio, que um empreendedor que tá querendo realmente empreender apenas pelo dinheiro, talvez ele caia muito nessa armadilha, né? De começar projetos pelo dinheiro só e terminar aquele pular de galho em galho. Você acha que a gente tem que tentar ao máximo possível calibrar um propósito junto com um projeto ou não tem nada a ver, eu não consigo aplicar no empreendedorismo e, enfim, busca pelo dinheiro e pronto? Porque eu já vi uma coisa que me falaram, você não pode fazer negócio pensando no dinheiro, porque vai dar errado. Vamos trazer um pouco desse TDAH dentro dessa afirmação e queria te ouvir, assim, até pela tua experiência de vida também, para quem tá nos escutando, aprender. Eu acho que isso escapa até o escopo do TDA, mas é uma questão geral, né? Essa questão como a gente estava falando, da motivação. O que motiva e quão forte, quão coesa é essa motivação. Então, como tu disseste, se tu tem uma motivação só pelo dinheiro, tem muito empreendedor que vai lá
e constrói impérios motivados só pelo dinheiro. Uhum. Vai chegar um momento que vai adoecer, porque vai olhar para o resto, cadê o resto? É. Família destruída, família adoecida, amigos abandonaram, daqui a pouco a pessoa está no álcool, como eu já atendi alguns empresários, né? Enfim, com problemas nesse tipo. Você abandona o resto. Você Tu costuma perde atender essas pessoas assim? É comum no consultório chegar? empreendedores? Esses empresários, empreendedores assim que enfim, estão com essa vida financeira boa, mas a pessoal destruída, isso... Tem situações que levam próprios empreendedores a nos procurar. Próprio TDA, Uhum, depressão, ansiedade, enfim. E tem situações onde vai familiar. uhum, Aí você começa a tratar, sei lá, o filho, a filha, a esposa, e principalmente tratando parentes consanguíneos, filho, filha, né, você vai percebendo, você começa a olhar assim. Me lembro uma moça que eu atendi uma vez, bipolar. Primeiro contato que eu tive com ela, com o pai dela, perdão, no hospital, eu olhei e disse, genética. Então a gente olha, depois gentilmente eu fui lá e dei um feedback para ele sim, também, ele se reconheceu, tudo, né? Não, eu sou parecido com ela e tal, mas nunca se tratou, foi. né? Mas acontece, né? E aí, sim, a gente olhando para essa questão da motivação, quando a tua motivação, ela é, digamos, dinheiro é forte, mas é uma coisa material. E quando você consegue ter um entendimento mais holístico, mais global, Uhum, mais claro, Maurício, sobre a vida, né? Você vai vendo que, bom, o dinheiro é um meio, isso, mas ele não pode ser o fim. E aí, se você torna ele o fim, a finalidade, chega um ponto em que você atinge tudo aquilo que queria atingir. Eu tenho agora a empresa que eu quero. Se toca sozinho, eu tenho dinheiro que eu não sei nem onde vou gastar, e aí olha para o lado e o resto. exatamente. Ou então nem atinge, porque fica... A pessoa começa a fazer um projeto e aí chega alguém com a ideia de um projeto que pode dar mais dinheiro e menos esforço. E sempre vai ter alguma proposta maior e termina que eu vejo muitas pessoas também oscilando, buscando um dinheiro fácil, um dinheiro rápido, e passa ano, entra ano, essa pessoa parece que não progride, né? Quando essa motivação é tão fraca, como a busca apenas de algo superficial, Exatamente. assim, né? A motivação fraca e, né, a gente falando do TDA, a questão da impulsividade. Impulsividade. Falando sobre impulsividade, Licínio, eu vi artigos, eu, se eu não me engano, vi 2 artigos. Um que mostrou que pessoas que têm TDAH, elas têm um aumento da chance de ter problemas, dificuldades financeiras e dívidas. E o outro mostrou que dentro de uma empresa, eu não lembro qual foi o N desse estudo, mas dentro de uma empresa, eles dividiram no mesmo setor um grupo que tinha TDAH e o grupo que não tinha TDAH. O grupo que não tinha, eles ganhavam quase uma vez e meia mais, eles tinham mais bônus, batiam mais metas. Percebe no ambiente de trabalho e também falando de finanças que isso, na tua opinião, acontece mesmo? Qual é a tua visão disso? Acontece, né? Pela questão do hiperfoco, pela questão de se identificar essas habilidades, seus Uhum, skills, né? A pessoa pode se desenvolver muito na vida, mas chega um ponto em que o TDA vai lá, corre atrás, bate na porta, pega a pessoa pelo pé uhum, e a pessoa começa a ter dificuldade. sim, Daqui a pouco vai para reuniões lá da sua empresa e tem dificuldade, não consegue se posicionar, não consegue concatenar, não consegue interagir adequadamente com as pessoas, consequentemente poderia dar passos adiante uhum, produtivos, passos bons, e não consegue dar, ou o contrário, precisa dar uma resposta, não consegue focar, concentrar e dar uma sim, resposta algo impulsiva, ou que vai gerar uma desconfiança nos outros, ou que vai trazer uhum, um resultado negativo, né? Existem muitos trabalhos que mostram os impactos do TDA na vida adulta. Na questão acadêmica, obviamente, na questão profissional, impactos referentes à própria saúde, né? Saúde física de uma forma geral, uhum. mas também em termos de violência, de acidentes, de Puxa, é agressões, mesmo? uso de substância, né? Isso Uhum, aí tá tudo bastante interligado, por isso que eu falei, às vezes a pessoa te procura por uma coisa e tu diagnostica é outra. verdade. Outro dia eu atendi um rapaz que me procurou para a questão do uso do álcool, mas ele tem TDA. Uhum, Talvez
um autismozinho leve, a gente está investigando. Sei. Eu atendo muitos pacientes que vêm pensando em emagrecer, melhorar a disposição. Esse é um grupo que eu acho que 80% do meu consultório. E eu dei muito diagnóstico, mas clínico, né? Dei muito diagnóstico de TDAH em obesos. E eu comecei a me perguntar por quê. Justamente essa vontade, né? Esse impulso pela comida, né? Então eles me falaram assim, doutor, eu preciso comer algo muito calórico, eu preciso comer açúcar, eu tô sempre comendo. Tinha um componente de ansiedade, mas em vários casos, né? Casos que eu, inclusive, achava que era muito grave, tinha um psiquiatra acompanhando também, até antes de chegar aqui em Criciúma, você hoje é referência. Mas eu vi muito um padrão de TDAH com pessoas que comiam de forma totalmente desorganizada e muitas vezes uma alimentação muito ruim, muito inflamatória, fast food, né? Então isso tem sentido, né? Não foi uma coincidência não da minha amostra viciada não, né? Assim, o sabor é bom e o resultado a pessoa não vê. Uhum. Então o que gera de inflamação, né, um lanche industrializado, algo com muita gordura e tal, a pessoa não vai ver. Uhum. Mas na hora de comer é bom, isso é rota de fuga. E o álcool também. Sim, total. São rotas de fuga. Sei. Então a pessoa está fazendo um esforço enorme no sentido de se concentrar para terminar uma determinada tarefa, né? Frente do computador ali tentando terminar um trabalho. Uhum. Não consegue focar, não consegue se concentrar. Daqui a pouco o único horário que tem para fazer aquilo é mais à noite, onde Sim. aí já está cansado, o foco é muito pior. Começa a fazer aquele desconforto, aquela coisa, chega a ser uma dor. Uhum. Eu preciso buscar uma cura para essa dor, eu preciso buscar uma rota de fuga. Sim. E aí a pessoa vai, ou álcool, ou a comida. Aí vai lá, come alguma coisinha que satisfaz, assim, dá aquele prazer momentâneo. Sei. E dá aquela satisfazida. Olha só, meu. Aí a pessoa volta a tentar se concentrar. Aquele esforço de novo e tal, daqui a pouco, rota de fuga de novo. E aí vai ver. E as consequências vão... Aquela tarefa ali, a pessoa já consumiu 3.000 calorias. Ou já consumiu McDonald's, a batatinha. Uma garrafa de vodka. Ou uma garrafa de vodka, enfim. Licínio, isso é preocupante, porque quantas pessoas hoje não estão nessa tortura e de repente se punindo por achar que é só algo emocional, só algo de personalidade puramente, mas a gente tem um diagnóstico gritando, né? E a pessoa gastando tanta energia mental. E olha, se a gente vai trazer para um ambiente em casa, eu tô falando da pessoa, mas eu acho que deve ter muitas histórias de como isso vai afetando a relação entre marido e mulher, filho, mãe, pai, filho, com esse tipo de diagnóstico não tratado dentro de uma casa, né? O que é que você vê geralmente de impacto assim, né? Eu acho que, por exemplo, no meu caso eu posso falar, tá? Por muito tempo sem tratamento era uma guerra, porque a minha esposa ela tem um comportamento muito mais analítico, metódica, ela é extremamente organizada e eu nunca fui. Eu nunca tinha noção do diagnóstico, então eu nem fazia tanto esforço. Então, assim, era conflitos do tipo, olha, não vai dar, eu acho que não tem jeito mais, porque eu sou diferente de você. Olha que coisa ainda. Então, quantos casais não devem estar em estado de guerra aí por isso, né? Muito. Especialmente quando os dois têm e não admitem. E aí tem muito aquela questão assim de, não, isso é uma fraqueza, eu preciso lidar com isso. Né? Vai ao médico, vai ao psiquiatra. Não, isso é meu, eu preciso lidar, eu preciso melhorar. Sei. Mas você não consegue melhorar porque há algo lá, neurobiologicamente, que está impedindo. É o que eu costumo dizer, ninguém tem hipertensão por ser, entre aspas, fraco. Ninguém tem diabetes porque não pensou adequadamente ou não fez. Tá ali, apareceu, é genético, o pâncreas, né, parou de funcionar com relação à produção de insulina ou resistência periférica, enfim. Mas a pessoa não pensou, a pessoa não chegou àquilo ali. Ninguém fica diabético comendo açúcar. Olha, mas eu argumentei isso com a esposa na época que eu tive o diagnóstico. Eu falei, amor, mas eu tenho TDAH, né? Ela, agora você vai se esconder atrás desse diagnóstico. Tem isso não, vá arrumar agora. Então... Mas a questão é aquilo que eu falei, questão comportamental. Exato. Eu aposto que tu nunca te negou a arrumar. Não. Mas tu vem embaixo, chegou, botou o paletó em cima da cadeira, foi fazer outras coisas e tal. Maurício, esse paletó em cima da cadeira de novo. Calma, amor.
Vai lá, pega. E Vai pra guardar. você é normal, né? É normal, mas... Não, amor, eu deixei aqui porque eu tenho TDA. Ah, vai ser... Não, não é. Tá ali. O ato ali de esquecer tudo foi em função do déficit de atenção. É. Mas aí vem a resposta comportamental. Foi ali, foi apontado, foi lá e fez. Mas chegou uma época, Nicínio, que ela perdeu a paciência. Eu não tinha nem começado o tratamento ainda. Cara, minha casa, eu acho que tinha assim uns 50 post-it. Fecha isso aqui. Não abre isso. Só abre a geladeira se souber que vai pegar. Cara, mas assim, ainda bem que a gente já corrigiu esse padrão todo e tá bem melhor. Ah, bacana. É muito interessante, Licínio, esse assunto, porque é algo que muitas pessoas podem estar vivendo isso. Com certeza a gente vai ter que ter um episódio só para falar de tratamento, porque eu quero extrair muito assim o teu conhecimento nisso. Hoje nem tudo se resume só a Ritalina. Também muitas pessoas têm dúvida de quando de fato eu tenho que tomar um remédio, ou quando só com a terapia, ou com a suplementação a gente consegue resolver. Eu quero ter um episódio contigo, a gente em breve já marca, pra gente falar só sobre essa questão de tratamento, pra gente colocar assim, sabe, um machado assim na mesa e falar, olha, isso aqui é ciência, parem de ficar buscando tanto conhecimento aí de amadores, curiosos que têm o diagnóstico, que ficam vomitando um monte de informação que está confundindo os pacientes. E eu estou recebendo muitos pacientes tomando medicamentos controlados, tarja preta, porque viram um youtuber falando que funciona, não são nem médicos, né? E como você sabe, o desmame disso é muito difícil, enfim. Então eu quero realmente ter esse momento contigo. Lógico, o próximo episódio aqui desse podcast vai ser sobre tratamento. Eu quero finalizar rapidamente aqui, Licínio, com um ponto que é o seguinte. Ok, como eu dou o diagnóstico? Eu tenho um exame de sangue, eu tenho uma imagem, ou é uma entrevista? De forma assim, resumida, assim, qual é hoje o teu fluxograma de diagnóstico? A primeira questão é a clínica. Eu sou de uma escola ortodoxa de medicina, então eu passei a minha faculdade inteira, Universidade Federal de Pelotas, escutando a clínica é soberana. E eu acho que hoje, por mais, Maurício, que a gente tenha IA, por mais que a gente tenha métodos aí diagnósticos, marcadores e etc., a clínica é soberana. Se você não tiver, isso diferencia, por exemplo, médico brasileiro de médico norte-americano. A clínica. É o olhar clínico. E no caso do psiquiatra, é um feeling que a gente acaba desenvolvendo. Então a primeira questão é clínica. Seja naquela pessoa que veio por uma ansiedade, trouxe uma queixa de desatenção, a gente começou a esmiuçar e viu, opa, isso não é só uma atenção fluida da ansiedade, isso tem mais coisa. Ou seja, por aquele que sentou na tua frente e disse, eu tenho TDAH. Então, primeiro, a gente vai investigar, né, esses sintomas-chave, né, na desatenção, como a gente citou algumas coisas, perder coisas, esquece onde botou as coisas, procrastinação, começa a tarefa e não termina, na hiperatividade, inquietação, dificuldade de esperar a sua vez, desconforto em ficar parado e sentado, não consegue relaxar mesmo quando tem tempo para si. Né, a gente vai investigando e, opa, tá fechando, tem bastante coisa aqui. Eu quase, na totalidade das vezes, tenho um instrumento chamado ASRS-18, Adult Self-Report Scale, né, que são 18 itens ali, onde a gente faz um checklist só para, assim, objetivar, tornar mais palpável aquilo que já perguntou e já viu clinicamente. Se surge dúvida, eu tenho 2 neuropsicólogas que trabalham comigo na clínica, eu peço testagem neuropsicológica. Que são testes mais profundos, mais específicos? Testes mais profundos. São baterias de testes que testam a memória sobre seus mais variados tipos, testam inteligência, testam atenção, testam funções executivas, personalidade, ansiedade, esferas de humor. Legal. E isso vai me dar um laudo muito mais completo. Entendi. Né? Eu peço também, especialmente quando eu tenho dúvidas sobre outras coisas, tá? Opa, TDA para mim tá claro. Mas tem um autismozinho aí também. Essa ansiedade não ficou claro se é causa, se é consequência. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Deve ser. Aí eu peço a testagem, geralmente elucida bastante. Uma testagem neuropsicológica, né? Neuropsicológica, que é essa bateria de testes. Exames a gente vai pedir como complementação. Então, assim, é bastante comum, aliás, é mandatório, paciente idoso com queixa de memória, onde eu vou começar a investigar a possibilidade de ser uma demência, Alzheimer, né? Um termo
bastante popular, obrigatoriamente preciso pedir Exame exames de imagem. de imagem e de sangue. Uhum. Baixa vitamina B12, por exemplo, pode simular sintomas iniciais de demência em população idosa. Olha só. Em população adulta jovem, baixa B12 vai trazer problema, mas não tão Tão contundente. expressivo como no idoso, né? Então, se eu estou examinando um adulto jovem, para mim é praxe assim fazer já um check-up, a menos que a pessoa tenha feito recentemente. Sei. Exame de neuroimagem no adulto jovem que eu estou diagnosticando o TDA, eu vou pedir só se eu tenho a suspeita de que seja alguma outra coisa, né? Porque no TDA não vai mostrar nada. Uhum. Que legal, Licínio. Isso já mostra como você é diferenciado, porque eu tenho essa abordagem da medicina do estilo de vida. Também eu gosto muito da escola da medicina funcional, medicina de precisão, então eu faço um mix nisso, entendendo realmente de forma holística. E eu vejo que é uma minoria dos psiquiatras que tem essa visão de olhar como um todo, de fazer um check-up com exames para saber se de repente algum desequilíbrio nutricional, hormonal pode simular sintomas, né? Então isso já te coloca à frente e a gente se conectou muito quando eu percebi esse teu lado, que é um lado atual, né? A psiquiatria atual, né? A psiquiatria só onde a gente está ali tentando enquadrar o paciente no CID e olha, é isso aqui pronto, né? Pode ser muitas coisas. Já tive pacientes que estavam há 1 ano fazendo tratamento de depressão, homens jovens, 45 anos, a desdosou a testosterona dele estava 150. Comecei a repor testosterona e ele falou, doutor, minha depressão curou. Então, esse olhar macro é importante. Tem uma dúvida aqui, Licínio, de vida real. Um paciente meu, semana passada, ele chegou. Ele é um paciente que tem ele tem ansiedade, tem um pouquinho de insônia, e foi num médico, acho que foi um neurologista integrativo. E ele passou um eletroencefalograma e algum outro teste, não sei, não acho que não foi uma ressonância não, foi um eletroencefalo com alguma outra avaliação para ver o HRV, a variabilidade da frequência cardíaca, que mostrou um predomínio do sistema simpático. Mas enfim, o eletroencefalograma sugeria a TDAH, mas eu não lembro de fato do laudo. Tem sentido fazer um eletroencefalograma no adulto jovem para diagnóstico? Eu desconhecia, sabe? Eu não sei se tem algo novo, mas acho que... Assim, não há nada no eletroencefalograma que vá ser patognomônico ou muito sugestivo de TDA. Algumas alterações, assim, de frequência, de amplitude de onda, tudo podem, assim, estar presentes. Mas não que, assim, eu vou pedir um eletro porque vai me auxiliar muito no diagnóstico. Para mim, assim, o que mais vai auxiliar num adulto jovem que eu não tenha a suspeita de uma epilepsia de lobo frontal, por exemplo, ou não tenha a suspeita daqui a pouco de ter alguma coisa neurológica, o que mais vai me ajudar vai ser a testagem. Né? A testagem vai me mostrar, assim, o que ele está entregando, qual a funcionalidade dele. Entendi. Até ele falou que foi passado para ele, lógico que eu tô te dando uma amostra de um caso, né? Não é pra gente dar o diagnóstico, mas para uma discussão, até para eu queria dar uma posição para ele. Foi passado para ele uma terapia de ondas sonoras para, enfim, ondas alfa, para tentar diminuir ali o sistema simpático dele, ativar o parasimpático. Não me parece que tem um alto nível de evidência para isso, né? Até onde eu vi, não é um... Eu desconheço, sinceramente. Né? Assim, desconheço um alto nível de evidência. Ajuda? Pode ajudar. Mas aí a gente tem que pensar naquela lógica do jarro, aonde eu tenho pedra grande, pedra pequena, eu tenho areia e tenho água para colocar. Né? E aí eu preciso pensar em evidência o que realmente funciona. Se eu pegar a água e jogar primeiro, não vai me sobrar espaço para jogar o que é mais importante. É verdade, boa, concordo contigo. Então primeiro eu vou começar a jogar ali no jarro o que realmente tem evidência, o que realmente 100%. funciona para TDA. É a medicação, é a terapia, é Concordo, estímulo cognitivo, mudança de hábitos de vida. Atividade física ajuda muito a você desenvolver a cognição. Né? Isso tem comprovação hoje. Eu falo por mim que eu sou uma prova viva disso. Se eu ficar 15 dias sem fazer exercício, meu foco, a minha capacidade, minha motivação diminui muito. Então, exercício físico é fundamental. E você, eu acho que agora definiu a minha visão de medicina, é isso. Você tem que colocar as pedras mais importantes primeiro, porque às vezes nesse movimento da integrativa, da medicina funcional, mas mais essa integrativa, termina que pegam
uma teoria ou então um entendimento de uma via metabólica e você coloca uma intervenção baseado numa suposição sua que vai funcionar, né? E muitas vezes, enfim, pode até funcionar no placebo. Então eu concordo contigo, a gente tem que começar Exatamente. com a terapia, medicamento, enfim, tratamento baseado em evidência e depois a gente vai vendo o que é que se pode acrescentar, né? Tanto é que no caso desse paciente, ele falou, doutor, sobre o meu sintoma de TDAH eu não melhorei. Eu tô até um pouco mais tranquilo, menos ansioso, mas do TDAH não. Aí já passei o teu telefone já para ele. Obrigado. Licínio, eu quero combinar no próximo episódio. A gente vai falar sobre tratamento, quais são os formatos de terapia cognitiva, suplementos e medicamento, para que as pessoas tenham uma noção sobre isso e consigam não, obviamente, se tratar. Eu sempre recomendo que você passe num psiquiatra, você seja acompanhado por alguém que tem essa visão, que o doutor Licínio não é porque é meu amigo, mas é porque é uma visão que eu acredito que é a visão mais segura e mais eficiente para todo paciente hoje. Ser tratado com uma medicina séria, baseada em evidência, mas acima de tudo, que conecta todos os sistemas, que conecta corpo e mente. É isso que vai funcionar, principalmente aliado à modificação do estilo de vida. Então, Licínio, eu quero que você deixe seu contato, onde você atende, como é que as pessoas podem marcar para você, porque eu tenho certeza que muitos vão querer ter aí uma horinha com esse médico brilhante que você se mostrou ser. O local que eu atendo é a Clínica Médica Vila Saúde, fica aqui no centro de Criciúma, e o telefone de lá é 991655335, que é o celular da recepção. Atende online também? Atendo online também. Tenho pacientes aqui no Brasil, tenho pacientes no exterior, tenho paciente nos Estados Unidos, na Inglaterra, Alemanha, enfim. Felizmente hoje a tecnologia nos permite chegar a pontos que a gente não chegava antes, nos permite assim avançar bem mais. Que bom, que bom. E em breve, de repente, você lançar um curso online para ajudar a população também, né? Tô te provocando já há um tempo já, mas isso aí tem sentido. É um projeto, Aquilo, é um propósito. Né? Tô motivado, mas aí tem a questão do time também. Que bom, meu irmão. Obrigado pela tua presença, por compartilhar tanta sabedoria. E logo em breve a gente tá aqui de volta para falar sobre tratamento do TDAH e como aumentar o foco. Vamos sim. Valeu, irmão. Um abraço. Tudo de bom. Valeu. Tchau.